dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Walterberg de novo no pedaço aqui, mas perto do que nunca de você, ajudando a entender questões de vestibular, a interpretar as questões, né? Fazendo um resuminho. Nosso objetivo é o melhor possível, levar um pouco, né, de conhecimento a você, mas ao mesmo tempo resolvendo questões do estilo vestibular. Vamos nessa? Bom, pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala das invasões holandesas. Né? Das invasões holandesas, exatamente. Vamos lembrar um pouco disso? Bom, olha o que diz. O período que se estende de 1624 a 54 é caracterizado por tentativas de colonização costeira do Brasil e pelo efetivo domínio holandês no Nordeste brasileiro. Sobre as invasões holandesas nesse momento da história colonial, é incorreto. Então, observem que essa questão não é como aquelas que nós estamos acostumados, que você tem que marcar a alternativa errada. Aliás, correta. Até eu errei. O objetivo é o quê? Marcar a alternativa incorreta, a alternativa errada. Vamos lembrar um pouco disso? Muito bem, senhores. Olha, o que está acontecendo? Nós vimos o seguinte, no ano de 1580, o que foi que aconteceu? Morreu o herdeiro do trono de Portugal. Morreu o quê? Morreu o último rei de Portugal. Morreu o rei de Portugal. Na verdade, o rei havia morrido em 1578, né? 1578. Morreu o rei Dom Sebastião, morreu lutando na África, combatendo os mouros, né? Dom Sebastião. E aí ele vai ser sucedido por um tio. Então, depois do rei Dom Sebastião, vem um tio dele. E esse tio, que é o cardeal Dom Henrique, morre, né? No ano de 1580. Morreu o rei de Portugal. Então, resumindo, o trono estava vazio, né? O trono estava vago. E aí, num caso desses, senhores, o que é que procura fazer? Quem é o parente mais próximo? Né? Então, a pergunta é essa. Quem vai assumir o trono? Se o rei de Portugal, o último rei aqui, era um padre, então, consequentemente, não tinha mulher, não tinha filhos. Então, quem era o herdeiro do trono? E aí se descobriu que Filipe II da Espanha era o herdeiro natural do trono português. Caramba, o rei da Espanha. Então, o que é que nós vamos ter, gente? Então, a partir do ano de 1580, Espanha e Portugal passam a serem governados pelo mesmo rei. Então, como é que nós denominamos isso? Denominamos isso de período da União Ibérica, já que as monarquias de Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica. Muito bem. Só que naquela ocasião, vale lembrar isso, os espanhóis eram considerados inimigos mortais dos holandeses. Inimigo de quem? Inimigo dos holandeses. Muito bem. E os holandeses, por sua vez, o que é que nós sabemos sobre eles? Os holandeses, eles simplesmente compravam açúcar brasileiro. Os holandeses compravam açúcar brasileiro. Walterberg, então o que é que vai acontecer? Então, imagina o que é que vai acontecer aqui, senhores. Então, os espanhóis são inimigos dos holandeses. Os holandeses compravam açúcar brasileiro. O Brasil pertence a quem? A Portugal. Então, consequentemente, o que vai acontecer, gente? A partir daqui, o rei da Espanha, né, o rei espanhol, que também é rei de Portugal, o rei espanhol simplesmente proibiu, né, os holandeses de comprarem açúcar no Brasil. Proibiu os holandeses, certo, de comprar açúcar no Brasil, de comprar açúcar, né, brasileiro. Walterberg, então, é por isso que os holandeses vão invadir. Exatamente. É por isso que os holandeses vão invadir. E aí, o que acontece lá na Holanda? Então, lá na Holanda, os comerciantes, junto com o governo, criam uma empresa chamada assim, ó, WIC, né? Seria West India Company, ou Companhia das Índias Ocidentais. Companhia de quê? Companhia das Índias Ocidentais. Companhia das Índias Ocidentais. Então, qual é o objetivo? O objetivo é juntar dinheiro, contratar tropas e invadir o Brasil. Então é essa empresa, Walterberg, que patrocina as invasões ao Brasil. Exatamente. Essa empresa, ela financia, portanto, as invasões ao território brasileiro. As invasões ao território brasileiro. Certo?
Volta bem, que a primeira invasão aconteceu onde? A primeira invasão foi na Bahia. A primeira invasão foi na Bahia. Caramba, volta bem, durou muito tempo? Não. Os holandeses serão expulsos, né, tipo, menos de um ano depois. Até porque o bispo de Salvador espalhou o boato de que os holandeses estavam aqui com finalidade religiosa, de difundir protestantismo, o que não era verdade. Tá? Segunda invasão. A segunda invasão vai acontecer aonde? Em Pernambuco. Muito bem. E aí vai durar mais tempo. Vai durar mais tempo. A invasão e o domínio sobre Pernambuco vai durar cerca de 24 anos. Caramba, uma invasão a Pernambuco, uma invasão a Pernambuco. Lembre-se que é durante esse período da invasão pernambucana que vem para cá o conde Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, que hoje dá até nome a faculdades, né? Exatamente, Maurício de Nassau. E ele vem fazer o quê? Esse rapaz foi contratado para administrar o chamado Brasil holandês. O chamado Brasil holandês. Ou também, o que seria esse Brasil holandês? Um vasto território do Nordeste brasileiro que se estendia de Sergipe ao Maranhão. Se estendia de Sergipe ao Maranhão, de Sergipe ao Maranhão. Então, Votemeg, quer dizer que isso aqui é o básico. Isso, eu tenho que saber disso aqui para resolver uma questão como essa de cá. Vamos lá? Vamos começar? Vamos nessa. Então, iniciaram-se pela Bahia, de onde os holandeses foram expulsos, mas expandiram-se em direção a Recife, até atingir o entorno de São Luís do Maranhão, região estratégica para o ataque às frotas oriundas das minas espanholas que por lá passavam, carregadas de ouro e prata. Pode ver, verdade? Sim, gente, as colônias espanholas, né, exceto o Brasil, nesta época produzem grandes quantidades de riquezas minerais. Então é verdade, não é essa a resposta, certo? Beleza? Estão pedindo a alternativa o quê? Incorreta. Então, vou ter letra B. Estavam relacionadas com a União Ibérica. Aqui, ó. A União Ibérica, aqui, ó. Com a União Ibérica. E a consequente guerra pela autonomia das Províncias Unidas dos Países Baixos, que é a Holanda, frente ao domínio espanhol. Que história é essa, vou também? Então, se você perguntasse, por que os holandeses e os espanhóis eram inimigos? Porque a Holanda, ela já foi propriedade dos espanhóis. E aí, quando os holandeses se tornaram independentes, né, até porque os holandeses são predominantemente protestantes e os espanhóis católicos, então tornaram-se inimigos por isso. Então quer dizer que a Holanda já pertenceu ao governo da Espanha? Foi. Então esse item é verdadeiro. É verdadeiro, sim. Letra C, Votemeg. Contaram com a participação da Companhia de quê? Das Índias Ocidentais. Olha aqui ela, ó. Companhia das Índias Ocidentais, exatamente. Empresa responsável pela administração do território holandês, conquistado e que, em troca do apoio, ofereceu vantagem aos senhores de engenho de Pernambuco. Principalmente na figura de quem, gente? Desse rapaz, olha. Maurício Nassau investiu tanto no cultivo de cana que, em pouco tempo, a produção de cana-de-açúcar em Pernambuco triplicou. Era bom para os holandeses. Também os holandeses saqueiam os engenhos? Não, eles compravam o açúcar dos senhores de engenho. Então, eles financiavam os senhores de engenho para que aumentasse a produtividade e toda a produção de açúcar os holandeses compravam. Percebe? Beleza? Muito bem. Então, também, letra D. Entraram em decadência a partir de 1642, devido à nova política adotada pela Companhia das Índias Ocidentais. Aliás, é um dos motivos que levam Maurício Nassau a ser demitido. Nassau não concordava com essa política. Vou ver o que aconteceu. Aconteceu foi o seguinte, gente. A Holanda e essa empresa holandesa chamada WC se envolveu nas guerras europeias, inclusive ajudando o rei da Inglaterra, o rei Carlos I. E aí precisou do dinheiro, chegou para o Nassau e disse, olha, Nassau, você tem que cobrar todo o dinheiro que os senhores de engenho lhe devem. Mas eu não concordo, porque demos um prazo maior. Nassau acabou sendo demitido. Então, é por isso, em 1642, Nassau vai ser demitido 2 anos depois. Devido à nova política adotada pela companhia, que obrigou os senhores de engenho a aumentar a produção de açúcar para que conseguissem pagar suas dívidas. Está vendo aí? Nassau achava que isso aqui era exagero, não deveria ser feito. E a letra E, também. Propiciaram a substituição da mão de obra escrava livre, escrava pela livre. Isso também não é verdade, gente. Lembre-se de uma coisa. Na mesma época, vou fazer aqui um mapa bem pequenininho, tá? Então, na mesma época que os holandeses dominavam o Nordeste brasileiro, né, o chamado Brasil holandês, lá na África, os holandeses também dominaram portos importantes da África. Portos fornecedores de escravos, né? Exatamente. Então, quer dizer que os holandeses
atacaram o Brasil e também conquistaram algumas regiões africanas fornecedoras de escravos, exatamente. Como a Angola, né, Guiné-Bissau, Moçambique. Então, os holandeses, caramba, volta e meia, que os holandeses então foram muito fortes, militarmente muito fortes. Então, além de dominarem o nordeste do Brasil, vou pintar aqui até de laranja, né, a cor dos holandeses, da dinastia holandesa, os holandeses também administravam regiões africanas fornecedoras de escravos. Então, não houve a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. O que se destaca de diferentão, gente, dos holandeses aqui no Brasil é a liberdade religiosa. Eles deram liberdade religiosa, inclusive, para os judeus. Tá certo? Então, vou também, quer dizer que essa alternativa é a resposta. Vou até, em homenagem aos holandeses, marcar aqui de laranja, né, por conta da dinastia, né, Orange. Não é à toa que a cor da seleção, da camisa da seleção holandesa, é o laranja. Beleza? Então, vou também, quer dizer que essa alternativa é a incorreta. Exatamente. Então, vejam, uma questão como essa, ela exige muito mais conhecimento de vocês do que aquela questão que só tem uma alternativa correta. Perceberam? Caramba, também que é verdade. Muita coisa, né, velho? Muita coisa sim você tem que saber, você tem que dominar. Então, estão corretas as alternativas A, B, C e D. Essa é a única incorreta. Beleza, gente? Beleza, espero que vocês tenham compreendido. Falou, fiquem com Deus e até a próxima, senhores. Tchau, até a próxima.